às 22 horas, tempo, né? A minha mãe teve 12 filhos. Então, assim, em Minas Gerais, né? No Brasil, a partir dos anos 60, né? Então, não precisa nem ir tão longe. Então, a mulher era um cansaço, né? Que ela não tinha descanso. Então, essa Maria aqui, mãe de Jesus, vai representar essas mulheres, porque ela vai dizer assim: Maria fazia tudo para parecer contente, mas tendo de carregar meses e meses no seu cansado corpo tantos frutos gulosos das suas forças, às vezes entrava ali na alma uma impaciência, uma indignação à procura da sua causa. Então, assim, a Maria aqui, ela questiona, ela reclama, e ela não engole essa sua função, obrigação de mulher calada, né? Essa Maria criada por Saramago. Mas, contudo, quem coroa o poder feminino no Evangelho segundo Jesus Cristo é Maria de Magdala, que também está aqui, né? Então, eu acabei trazendo aqui esse contraponto da Maria, mãe de Jesus, que é a Maria de Magdala. A prostituta é a tradução do empoderamento feminino. Ela aparece como a representação da sedução e de como elevar o corpo ao sagrado prazer. Maria de Magdala, que seria, né, teoricamente, uma Maria Madalena, né? Maria de Magdala insere um Jesus, então, com 18 anos, na vida adulta. Então, é, na história bíblica, né, eu não gosto de fazer comparação, mas é impossível não falar sobre. Ninguém sabe onde Jesus esteve, né? Ali, depois, não sei se é dos 13 anos aos 33, some. Mas aqui, Saramago mostra onde ele estava, entendeu? Estava com Maria de Magdala. Então, Jesus, com 18 anos, na vida adulta, quem insere é Maria de Magdala. A iniciação sexual se torna quase um ritual religioso de prazeres e gozos. Maria, aqui é Maria agora de Magdala, tá? Maria segurou-lhe as mãos. Um dia, o que sabia, ensinou. O que não sabia, aprendeu. Isso Maria ensinando Jesus, as artes do sexo. Jesus, o representante da tolerância e sabedoria, se deixou conduzir, elevando a mulher prostituta ao estatuto de deusa, ou Deus, já que naquele momento todo prazer adivinha dela. Assim como Caim se deixou guiar por Lilith, Jesus, inerte, aceita ser conduzido por Maria de Magdala. Por suas mãos, o despiu e lavou. Isso é Maria de Magdala cuidando de Jesus, que chegou lá meio machucado. Por suas mãos, o despiu e lavou, às vezes tocando-lhe o corpo, aqui e aqui e aqui, com as pontas dos dedos, beijando-o de leve no peito e nas ancas, de um lado e do outro. Sem pudores, Maria de Magdala explora o corpo de um Jesus encantado e excitado e diz: Não te movas, deixe que eu trate de ti. Então, ela toma a frente de toda Ela, a condução claro. sexual, toda dela. Ela ainda conduz toda a cena erótica com Jesus. Vai além de só seduzir, uma vez que comanda a performance corporal. Além disso, usando de sua sabedoria, Maria de Magdala convida Jesus a dormir com ela, tirando o papel que sempre foi do masculino e tomando posse dele. Ela vai dizer: Não te prenderás a mim pelo que te ensinei, mas fica comigo esta noite. Não encontrarás no mundo mulher mais bendita do que eu. Quando se diz bendita, que é uma palavra muito cara, né, aos religiosos, quando se diz bendita, a mulher se intitula a abençoada, a sagrada. Ela não espera ser assim definida por um Deus masculino. É importante ressaltar que a partir das intervenções de Maria de Magdala, que Jesus, além do conhecimento de seu corpo enquanto homem, conhece melhor sua alma. Seu desabrochar sexual antecede o início da vida de milagres e seu destino de salvador dos pecadores. Então, aqui eu estou falando, de novo chama atenção, né, para a obra de Saramago, tá? Não estou mexendo com Bíblia nenhuma aqui, não. Se tiver alguém aí incomodado, porque sempre quando a gente fala disso, em sala de aula, etc., tem alguém que acha que a gente está desrespeitando e sendo herege. Estou não. Estou analisando o texto de José Saramago,
que aqui ele vai dizer que é a partir da sua iniciação sexual, depois dessa iniciação sexual com Maria de Magdala, que acontece muito lentamente aqui, de forma muito ritualística, quando ele sai dessa alcova com Maria de Magdala, ele começa automaticamente a fazer milagres. O primeiro milagre na obra de Saramago, eu acho, é colocar muitos peixes lá no rio que já estava meio escasseado de peixes, né? Então, essas são as mulheres, exemplo de algumas mulheres de Saramago, né? Agora, tem muita mais coisa, né? Mas para não estender muito, saindo das obras de José Saramago, vamos falar um pouco sobre personagens criadas por Lídia Jorge. E eu acho que vai ser importante esse embate entre essas personagens e o comportamento dessas personagens na narrativa, né? Deixa eu tomar só um. Maria de Magdala é uma personagem de Caim, certo? Ou do Evangelho segundo Jesus Cristo? Maria de Magdala é uma personagem do Evangelho segundo Do Jesus Cristo. Evangelho, ok, obrigada. É, as personagens de Caim são Lilith e Eva, E Eva, né? ok, ok, Lilith, a primeira mulher que teoricamente foi criada por Deus, e Eva, que Deus cria da costela de Adão para obedecer, pois, né? é, E as mulheres aqui que eu escolhi do Evangelho segundo Jesus Cristo, curiosamente, é a Maria, mãe de Jesus, e a Maria de e a Magdala, Maria de Magdala. que, quando a gente lê o romance todo, né, que aqui eu tirei só fragmentos, elas se tornam grandes amigas. E Maria de Magdala vai dar o ombro para Maria, mãe de Jesus, e elas vão ser, claro, Maria, mãe de toda mulher quer que alguém cuide do seu filho, né? Assim como ela cuidaria. E a Maria, mãe de Jesus, personagem, vai ver a Maria de Magdala com esse olhar também de mulheres, de sororidade, né? Acho que eu falo Claro. sonoridade, sororidade entre elas. Então, indo agora para as obras de Lídia Jorge, né? Escritora que traz à baila Lídia Jorge, né? Quem não conhece Lídia Jorge, essa escritora maravilhosa, contemporânea, que está aí viva, linda, maravilhosa, escrevendo muito, né? Escritora que traz à baila fragmentos da história de Portugal de pelo menos os últimos 50 anos, com uma coerência temática que percorre todas as suas narrativas. Em seus romances, há sempre uma nuance histórica como pano de fundo e guiando as personagens. A cada nova narrativa, reformula de maneira contundente a história, proporcionando nova tônica aos fatos postos, tornando-os representativos para a compreensão maior da evolução de uma sociedade. Diante disso, é comum os personagens criados por Lídia Jorge revisitarem o passado, através da memória, para reorganizarem e compreenderem o presente. O lugar literário ganha outro estatuto e reconstrói vácuos da história factual, trazendo à tona questões caras ao povo português. Assim, as personagens estão sempre encenando e recompondo fragmentos de uma cultura, uma região, um povo, uma época. Aqui vamos falar sobre personagens de dois romances. Lídia Jorge também é outra, né? Ela já escreveu 13 romances, então é muito difícil escolher assim alguma personagem, né? Tenho falado com alguém de lá, uma mensagem mais especial. Não, não Oi? tenho falado com ninguém de lá, dos jogadores, Acho tenho que tem falado mais alguém às com o vezes microfone com algum aberto. staff deles, e sei que eles são muito nervosos. Né? Ah, certo. É, então, como estava dizendo, Lídia Jorge tem 3 romances escritos, né? Além de crônicas, contos e poesia também. É, o que é, eita, o que é bem difícil assim de escolher, né? Mas eu tentei pegar algumas personagens que eu achei relevantes, né? Mais relevantes que todas são. Então eu escolhi o romance O Vento Assobiando nas Gruas, de 2002, e A Costa dos Murmúrios. Esse romance, por acaso, O Vento Assobiando nas Gruas, é o romance que eu trabalhei no meu doutorado, né? Então é um romance que eu tenho uma intimidade bem grande com ele. Embora a escritora já tenha 13 romances publicados, o que torna muito difícil escolher, né? Demos atenção a algumas personagens por serem bem representativas de mulheres que estão dispostas a questionarem seus lugares sociais e a posição que os outros lhe impõem como paradigmas. No romance O Vento Assobiando nas Gruas, vê-se a abordagem da vida interior
das dores da alma e dos conflitos de Milene Leandro, uma pessoa sensível e ingênua, e seu envolvimento amoroso com um homem preto e imigrante africano, desafiando sua família portuguesa tradicional, decadente e sádica. Parece pesado, mas essa família era coordenada por pessoas. Essa menina, né, essa Milene Leandro, era oriunda de uma família muito sádica, né, que tem desde envolvimento com nazistas e isso num tempo mais moderno, né, é, e outros sadismos. Então, atentamos que é ela, é a Milene Leandro, quem toma a iniciativa de seduzir o homem por quem se apaixona. Então, o que eu queria que vocês chamar um pouco de atenção, que as mulheres que eu trouxe aqui da obra de Saramago, elas são mulheres que vocês já veem assim, elas nos atos sexuais, nos gozos, botando os desejos em pauta, né? E as personagens da obra de Lídia Jorge já são personagens mais insinuantes e menos da prática, digamos assim, né? É, então, mas são personagens que têm iniciativa, só que lutam de uma forma mais difícil do que as outras personagens que eu trouxe. Então, voltando para a personagem Milene Leandro, né, que é a personagem que eu vou falar aqui do Vento Assobiando nas Gruas. Milene se apaixona por um imigrante cabo-verdiano, e ela começa a ir atrás desse rapaz, que jamais olharia para ela por ela ser de uma família branca, tradicional, rica e etc. Então, cito aí. Durante alguns dias, de número impreciso, Milene, por sua livre iniciativa, iria sentar-se à beira da escavação do Hotel Camarga para ver Antonino manobrar o guindaste. No caso, Antonino trabalhava com grua, né, que é a guindaste. No Brasil a gente chama de guindaste, mas aqui são gruas, mas aqui ela vai para esse canteiro de obras e fica observando esse homem durante vários dias, até ele falar com ela e eles se encontrarem e etc. E é essa paixão que encoraja a personagem a enfrentar a família e defender o que acha ser melhor para a sua vida. Maria, desculpa, Oi? essas citações a senhora tem aqui nos slides? Sim. Ai, é que ficou parado, está só no primeiro slide e não avançou. Ah, desculpa. Essa Podíamos. aqui, essa eu li, né? Durante alguns dias, de número Sim, impreciso. exatamente. Essa passou? Não, está só apenas ficou com a primeira imagem, o Ah, primeiro slide. desculpa. É porque eu abaixei a cabeça no meu papel e esqueci da tela. Então, repetir. Durante alguns dias, de número impreciso, Milene, por sua livre iniciativa, iria sentar-se à beira da escavação do Hotel Camarga, para ver Antonino manobrar o guindaste. Aí a outra citação. Agora, aí depois que ela começa a ter uma relação, um namorico com ele, aí ela ganha força e uma espécie de poder, né, com essa paixão, e ela vai dizer: agora podem vir os tios e as tias, quando muito bem quiserem. Vou voltar ao quilômetro 44, sozinha, sem eles. Passaram os meus dias da ira. Vou voltar aos meus dias felizes. Então, essa personagem, que é uma personagem que tem uma doença chamada oligofrenia, que é como se fosse um retardo, né, uma espécie de retardo mental, ela é bem curiosa no romance, que ela desestrutura toda essa família portuguesa tradicional, né? A partir do seu contato com essa família de cabo-verdianos, que era uma família enorme, de umas 17 pessoas, e ela se insere naquela família, e a partir daquilo ali, ela ganha mais vida e começa a lutar pelas suas vontades, seus desejos, e enquanto mulher, né? Maria, Enquanto Maria, sujeito social. Sim. Maria, desculpa. Tu tens que mudar o slide, porque estás só com o slide da capa da apresentação
Estás com o primeiro slide Mas visível. eu já mudei, nesse que eu tô falando e não tá indo, não? Tá Não, passando? não está a passar. Ah, meu Deus. Estás ainda com aquele que só diz o título. Ah, porque para mim. Peço desculpa de interromper. É. Não tem nada, não. Porque quando a Digna perguntou. Isso aqui tem alguma coisa a ver? Tá partindo. Porque para mim aqui, eu passo, olha. Passei na primeira citação, estou na segunda citação. Para mim, ele está indo normal. Nós estamos no número um, no slide Ai, que número um. pena. Se- Posso sugerir que voltes a descompartilhar, Pronto. desligar o compartilhamento e voltas a compartilhar. Peço desculpa da interrupção, mas é que Não, tu tem nada, preparaste não. aqui coisas para nós vermos Para e nós depois acompanharmos, sim. Apareceu agora? é, Não, ainda não, continua a Peraí, estar peraí. o primeiro slide. Tem de parar de compartilhar e depois compartilhar novamente. Certo. exato. Excelente, já está. O vento Pronto. assobiando nas gruas. Sim, Ele saiu sozinho. Eu saí de Saramago e aí ele saiu total. Mas é o mesmo documento. Ah, tá. Agora eu entendi. E aqui, como passava para mim, então por isso que eu fiquei sem, né? Mas pronto. Tá aí a capa do livro, né, de Lídia Jorge, a primeira citação, né? Durante alguns dias, de número impreciso, Sim, né? Milene, por sua livre iniciativa, iria sentar-se à beira da escavação do Hotel Camarga para ver Antonino manobrar o guindaste. Aí depois ela vai dizer: agora podem vir os tios e as tias, quando muito bem quiserem. Vou voltar ao quilômetro 44, sozinha, sem eles. Passar os meus dias da ira. Vou voltar aos meus dias felizes. Então, como eu estava dizendo, Milene ganha força a partir do momento que ela entra em contato com essa família numerosa de imigrantes cabo-verdianos, e a partir dali ela resolve lutar por seus desejos e vontades, né? Embora o Portugal da personagem seja o dos anos 90, ainda assim, segue envolto em resquícios da colonização portuguesa na África e seus catastróficos resultados de mazelas sociais que surgem por decorrência da longa ditadura. Então é incrível, porque o romance ele se passa nos anos 90, Milena escuta muita música dos anos 80, inclusive, e ele passa assim, nos anos 90, ainda assim você percebe resquícios da longa ditadura, né? Bem como da colonização também longa dos países africanos, né? E são estas mazelas que levam a personagem Milene Leandro a ser mutilada, esterectomizada pela tia, com a aprovação dos outros membros da família, escancarando o pavor da miscigenação que não cessa de bater à porta dos colonizadores, evidenciando que o desrespeito oriundo de um patriarcalismo entranhado naquela cultura se estende ao racismo latente. Então, aqui a gente vai perceber que ela, claro, consegue namorar esse rapaz e etc. No entanto, quando a família percebe que aquilo ali está ficando muito sério e etc., ela vai ser esterectomizada. Eles vão esterilizar a personagem. A tia enfermeira fala que vai fazer um exame para ela se casar e tudo mais, mas tira o útero dela. Então, essa parte é muito pesada nesse romance. Exatamente para isso, porque ela vai se casar com um negro, mas ela não vai misturar esse negro na família. Então, ela é esterectomizada ah, por isso. Por isso que eu chamo essa família Leandro de sádica, claro. né? É. Então, e por medo desse racismo, também, né? Antonino tenta se esquivar do amor recíproco que sente por Milene Leandro. Então, assim, durante muito tempo. Passou? Aí? Mudou? O, o slide mudou, né? Mudou sim. Ah, tá. Então, durante muito tempo, ele vai evitar o contato com a Milene, mesmo apaixonado, por medo da família, né? E tem uma fala que é bem,
que é do Antonino, que é bem importante. Ele vai dizer assim, o narrador, no caso, que é a narradora, né? Por vezes, ele arrependia-se em voz alta de estar com Milene, né? Era tão fácil estar só com a divina, tão cômodo, e depois apareceste tu. No entanto, as palavras não correspondem ao tom. Por que me foste chamar lá na obra? Se naquele dia eu estivesse lá em cima, não te tinha ouvido. Os teus gritos não tinham entrado em meu coração. Mas por quê? Por quê? Porque sim, porque eu quis, respondia ela, batendo no peito. Então, aqui, Antonino fica incomodado porque ele queria continuar o namoro que ele tinha com Divina. Divina é uma mulher negra que ele namorava tranquilamente e tudo mais, e não tinha nenhum problema, era tudo muito cômodo. E aí ele remete àquela parte que eu falei anteriormente, em que Milene ficava indo na obra, ficar observando, observando, e seduzindo, né? Até que, como ele fala, os gritos dela entraram no coração dele, né? E essa fala que também no final é bem importante, que é quando ela diz, né? Porque sim, porque eu quis, respondia ela batendo no peito. Então é uma mulher também que vai atrás dos seus desejos, não importando aqui com a família, né? Mesmo tendo passado pelo que passou. Portanto, mesmo sem poder ter filho com Antonino, Milene Leandro segue com sua luta para ficar com o homem escolhido por si. Enfrenta toda a família de preconceituosos em favor do seu desejo e vontade e se casa com Antonino. E o romance termina, né, com um casamento bem harmonioso, que mesclava um pouco da família preta com um pouco da família branca e tudo mais. E Lídia Jorge, com muita ironia aqui, né, a narradora, o o casamento é feito num domingo de Páscoa. Páscoa, né, porque para a religião católica, né, é um período que frutifica, né, de fertilidade, tanto que tem o coelho da Páscoa, aquela coisa toda. Aqui, ela é uma mulher estéril, seca, casando, mas não vai reproduzir, né? Então, é bem irônico. E assim termina, né? O outro romance que eu escolho para falar sobre Lídia Jorge é esse, A Costa dos Murmúrios. Acho que A Costa dos Murmúrios é um dos romances mais conhecidos de Lídia Jorge, né? Tem até filmes e etc. Então, nele, vemos a representação da guerra colonial a partir do prisma feminino. Então, conforme eu já disse no início, quando eu falo de Lídia Jorge, quase toda a obra dela você acha história de Portugal. Você acha a cultura portuguesa, é, ela é do Algarve, né? E, e sempre aparece essa região, ou história de Portugal, resquícios de colonialismo, e Revolução dos Cravos e tudo mais. Então, se você vai sempre ler histórias como pano de fundo nas obras de Lídia Jorge. E essa aqui é muito mais, né? Então, chamamos atenção para a segunda parte do romance, quando acontece a intervenção contumaz da personagem Eva Lopo contrastando com a Evita da primeira parte. Então, esse romance tem duas partes, uma parte chamada Os Gafanhotos, em que a personagem principal é Evita, e ela tem a história dela contada por um outro. E na segunda parte, ela assume a narrativa e a narrativa ganha outro tom. Isso é bem, bem interessante. Então, desse modo, a narrativa ganha outro cariz. A menina apaixonada e nubente se torna uma mulher madura e consciente do seu papel de sujeito social, que relembra como foi sua passagem por Moçambique e suas relações de amor e amizade naquela terra. Só para contextualizar, Evita namora um, é, um rapaz do exército que vai lutar na guerra em Moçambique. E ela vai para lá para casar com esse rapaz. E aí, quando ela chega lá, toda inocente e tudo mais, ela vai ter um choque cultural, né? E vai virar uma outra mulher a partir dos acontecimentos que ela vai presenciar naquele espaço ali, onde as mulheres ficavam totalmente separadas dos homens, né? E eram só mulheres mesmo para fazer o papel de mulher, de esposa.
Então, a protagonista vai destrinchando como chegou naquele país da África, iludida por um casamento com nuances românticas idealizadas, né? E como voltou para Portugal, madura, desiludida e viúva, trazendo lembranças de seu processo de amadurecimento e principalmente memória viva do tratamento dado às mulheres que a rodeavam. Vale salientar que em A Costa dos Murmúrios, grande parte das mulheres não tem nome, o que as destitui notadamente de sua identidade enquanto sujeito social. Compreendemos, pois, que a referência identitária gerida pelo nome é esvaziada quando a referência a essa mulher vai acontecer a partir das funções e sobrenomes do marido. Então, era tipo assim, a mulher do capitão fulano, a mulher do sargento ciclano, a mulher de não sei quem, elas não têm nome, elas só têm o sobrenome ou a função do marido. Portanto, Eva Lopo, representante dessas mulheres silenciadas, vai sendo delineada a partir dos encontros dela e seu noivo com o casal Helena e Força Leal. Diante desses encontros, a personagem começa a observar de forma mais sistemática o comportamento de seu companheiro e a dedicação dele pelo capitão. E assim é como ele trata, né? O noivo não ria nem para mim, nem para o mar, só conseguia rir para o capitão, que era uma relação muito de subordinação, né? Muito de dedicação ao capitão, digamos assim. Desse modo, de mulheres frágeis, Evita, que era mulher de um, né? E Helena, que era mulher desse Força Leal, se juntam em sua solidão e clausura, em uma intimidade e cumplicidade que vão desenhando outro modo de ver a vida, causando uma espécie de lucidez tardia sobre o comportamento dos portugueses, representado pela figura dos maridos. O choque causado, estou terminando já, tá, Digna? O choque causado pelas Não se descobertas, preocupe, Maria, não esteja à vontade. obrigada. O choque causado pelas descobertas sobre o noivo leva a personagem ao amadurecimento. E essa transição é marcada na narrativa, simbolicamente, pela chuva. E eu vou falar um pouquinho antes disso aqui. Milena, então, Milena é outra. Evita, então, chega em Moçambique para fazer um casamento com, com alferes, e tem como amigos, né, Força Leal e Helena. E ela, muito inocente, ficava só no hotel e aquela coisa toda. E Helena apresenta para ela a verdadeira face ali da guerra, né? E é uma personagem curiosa, porque Helena, né, é quem causa a guerra de Troia, né? Se a gente for pegar na personagem clássica, trazendo para cá, essa Helena aqui é, é que mostra efetivamente a guerra colonial para Evita, que até então só via aquele universo do Stella Maris, né, que era o nome do hotel em que eles ficam hospedados em Beira, em Moçambique. É, então ela começa, a partir do olhar de Helena, a ver efetivamente o que acontecia em Moçambique. É, e depois que ela descobre que o marido, inclusive, coisas pesadíssimas, né? Cortava a cabeça de negros e espetava em paus e por aí vai. A partir disso, ela vai se transformar em outra mulher. E tudo acontece depois de uma chuva, que é bem, que é bem simbólico aqui no romance, né? Então, deixando-se lavar por uma chuva torrencial, Evita se transforma em Eva Lobo. Com a enxurrada, vão os entulhos do seu passado e ela se metamorfoseia de moça, ciente de sua situação de sujeito naquele lugar. A chuva tornou-se loquaz e incontinente, sobretudo porque já estou no carro do jornalista e ele conduz através da avenida onde a água chia, correndo e vamos à procura dos canaviais. As águas lavam-me, comprimem-me, dividem-me. O simbolismo representado pela forte chuva é marcante por referir-se à limpeza ou a pelo menos limpar um passado que Eva deseja deixar para trás. Então aqui Eva já tinha assim uma amizade com esse jornalista e a partir de toda essa história que ela descobre sobre o que os portugueses faziam com os negros em Moçambique, ela começa a ter um caso amoroso com esse jornalista e se transforma numa outra mulher completamente diferente da menina inocente que foi para Moçambique, né? A nova versão do marido
que de um ingênuo estudante de matemática se transforma em um torturador de guerra afeta o casamento perfeito. As decepcionantes descobertas feitas por ela arrancam a personagem de seu casulo e Eva se expulsa de um falso paraíso. Insurge da sua condição de mulher burguesa e transcende a ordem do patriarcado. Eva Lopo tinha tudo para fazer de seu corpo este organismo social subjugado aos preceitos patriarcais, pois foi moldada por princípios familiares e religiosos que deveriam guiar o seu caminho no mundo. Então, ela é formada por famílias portuguesas, tradicionais, etc. Então, ela tinha tudo para seguir naquele corpo, naquele organismo social paradigmático, né, de mulher do lar. Ela vai dizer: meus pais esperavam que eu fosse um produto harmônico. Quero informá-lo que os desiludi. A harmonia deles levou-me ao que por vezes os negasse, os recusasse e dirimisse. Nesse sentido, a personagem engendrada por Lídia Jorge subverte o estigma do seu próprio nome e sai do paraíso por vontade própria e autoconhecimento. Começa o seu processo de ruptura social quando outra vertente do caráter do cônjuge é revelada. Vale ressaltar que quando o silêncio da personagem começa a ser quebrado, é quebrada também a harmonia do casamento, né? O casamento bom, tradicional, é aquele que a mulher fica bem caladinha, né? O elemento que sustentaria a relação, portanto, era o silêncio feminino. Essa é uma tônica do romance em questão, quase todo ele construído a partir dos silêncios femininos. Ao final da narrativa, Eva Lopo fica viúva. Essa condição não a afeta de maneira negativa. Pelo contrário, parecia que naquele momento a vida dela, de certa forma, começava a tomar um rumo direcionado somente por ela, transformando a viuvez em uma consolidação de sua liberdade. Destacamos, portanto, que no romance A Costa dos Murmúrios, a relação das personagens com a sociedade a qual elas estão inseridas é pautada por uma problemática histórica, reforçando, sobretudo, como a obra de Lídia Jorge nos instiga quando consegue juntar conflitos históricos com conflitos existenciais. A partir de personagens dessa envergadura, Lídia Jorge consegue captar um momento de transformação social e cultural e materializa nessas figuras seres que refletem as marcas desta mudança. O tempo passado em Moçambique aparece para Eva Lopo como um divisor de águas. Faz com que a exposição dela na frieza e crueldade da guerra decida questões fundamentais em sua vida privada, como, por exemplo, não querer ser mãe. Então ela decide que, depois disso tudo, que não quer ser mãe. Opa. Ah, eu não coloquei a citação. Essa eu não coloquei mesmo. Desculpa, eu vou ler e eu não botei aqui. Mas a citação é o seguinte: ela vai dizer assim: não tinha filho, não desejava ter, não me via mãe de nenhuma coisa. Por isso, um parto não me lembrava ninguém que nascesse de mim, mas eu nascendo de alguém. Então, ela decide, a partir daí, que não será mãe. Não fala, não importa se ela vai ter ou não outro casamento, ou qualquer coisa assim. Mas filho, ela percebe que não quer ter. À guisa de conclusão, tentando fazer uma reflexão cultural a partir desses dois escritores contemporâneos da literatura portuguesa, foi possível observar como José Saramago, um escritor homem, mesmo mais velho que Lídia Jorge, mas com um tempo de escrita próximo do dela, teve maior liberdade em criar suas figuras femininas, que têm mais movimentação na narrativa. Enquanto nas obras de Lídia Jorge, as personagens são mulheres ainda em construção, não apresentam a liberdade amorosa, sexual, erótica das personagens de Saramago. Ironicamente, isso também reflete a cultura machista, que, mesmo de forma implícita, permite uma maior liberdade do escritor homem. Ainda assim, dadas as devidas ressalvas, reafirmamos que o erotismo e o empoderamento femininos andam juntos nas obras de José Saramago e Lídia Jorge, de formas diferentes, sem pudores em Saramago e de forma mais discreta nos romances de Lídia Jorge. Em suma, essas narrativas representam, cada uma a seu modo particular, um paralelo com a história cultural e até factual do povo português, em que a memória, vez por outra, revive, incomoda e depois se aquieta, como se a narrativa, assim como a vida,
fosse cíclica e não terminasse ao final do livro. Então é isso. Desculpa aí o povo português, viu, Anabela? Não sei se eu falei besteira, se tiver falado, você pode bater, mas é isso. Não, foi uma Obrigada. excelente apresentação, por amor de Deus. Não. Isso. Eh, Pô, o que nós tivemos foi aqui esta desincronização que a tecnologia são as partidas da tecnologia. Não é eu passando aqui bonitinho e aí a coisa É, não chegando. não, mas depois a Maria partilha conosco e eu posso mandar pelo correio a todas as Ah, pessoas que estiveram aqui, está bem? sim. A Maria partilha e eu partilho com todos eles. Sim, é bom também que instiga a pessoa Exatamente, também instiga partilhar a pessoa esse também a buscar um material livro, né, para é ler. valiosíssimo material, valiosíssimo. A apresentação foi espetacular. Agora, Olha, eu tiro o chapéu e olha, vamos lá ver comentários. Diga lá, Maria. obrigada, mas tem um texto mais completo, esse sobre Saramago, que saiu publicado no esse. Ixi, não vai aparecer, né, que eu botei um negócio aqui para disfarçar o negócio, né? Não sei. Ah, aqui. Tem é, não, não mas eu se tenho, vir, não, não se vê, mas não, eu tenho aqui esse artigo sim, de Saramago completo, que eu trabalho outros romances, Ok. personagens de outros romances, aqui eu fiz uma compilação, foi publicado num livro de uma editora alemã, a partir da Universidade de Vigo, e eu também tenho em e-book. Então, depois, se alguém se interessar, eu posso mandar o e-book por Claro que e-mail, sim. que foi É, claro. publicado nos dois. é também É. análise de personagens femininas em Sim, outras sim, obras. Perfeito, em outras perfeito. obras de Zé Saramago, como é porque aqui não dava para colocar muito, eu inclusive por isso que eu perguntei o tempo, porque eu tinha feito uma coisa muito gigantesca, depois eu fui cortando, 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 e acabei, e depois eu vi que coincidiu com uma Eva de Saramago e uma Eva de Lídia Jorge, né? Então, assim, ao final não foi proposital, foi uma coincidência aqui, mas quando eu terminei hoje, assim, que eu fechei tudo, eu pensei, gente, olha, não é que tem uma Eva de um e uma Eva de outro. Duas Evas É transgressoras, né? verdade, é verdade. Né? É. É, É é sim, uma boa senhora. opção. Excelente opção. Então é isso. Então pode, se quiserem fazer alguma pergunta, se tiver alguma curiosidade, ou se eu souber responder, Eh, pode ficar à vontade. Vou-te pedir um favor, que deixes de compartilhar a tela para te Ah, tá. vermos Ah, e verdade que eu sou. pronto, e a palavra evidentemente é do grupo, eu gostei muito e achei muito interessante essa dupla, essa Eva em espelho, não é? Essas Evas em espelho. Boa tarde, doutora. Eu tenho, não sei como tratá-la, se doutora Aparecida ou da Pode ser Costa, Maria, só Maria. porque aqui na Venezuela temos Quer os tirar? apelidos, o primeiro é o da mãe, como é que é? O primeiro é do pai e o segundo é que é da mãe, portanto o do apelido de família nunca sei se é o primeiro ou o Não, segundo. o meu, agora tem a outra curiosidade feminina, né? O meu, Maria Aparecida da Costa, na verdade, Aparecida pela Santa Aparecida, Nossa Senhora Aparecida lá do Brasil. Maria é o nome também da minha Ai, é mãe, nome, faz parte do faz parte do nome. nome. E Costa é do Então é meu doutora pai. Costa. É, Ah, tá bem, tá bem, tá bem. mas pode Já, ser ok. Maria, fico tranquila, eu gosto. Ok. Doutora, eu gostei, fiquei encantada com a forma como delineou as personagens femininas nas quatro obras citadas, duas de Saramago e duas de Lídia Jorge. Não conheço esta escritora, Lídia Jorge, já vou procurar, sim, entusiasmou-me, motivou-me nesse sentido. E, embora a doutora disse ao princípio que não iria aproximar as personagens, o qual interpretei que não iria extrair traços comuns, eu pergunto-me se, apesar disso, você se encontrou alguma convergência entre estas quatro mulheres. Sim, a gente fala que. Eu falei que não ia porque é muito, assim, é um trabalho que teria ser mais minucioso, né? Fazer um trabalho Claro. de aproximação entre obras de José Saramago e Lídia Jorge. E, embora eu trabalhe com os dois, eu tenho mais intimidade com as obras de Lídia Jorge do que as de Saramago, né? E tudo mais. Mas eu percebo que são personagens femininas que da luta.
E Saramago coloca, por exemplo, é muita audácia, né, quando ele traz essas mulheres clássicas do texto bíblico, né, e transforma elas em figuras humanizadas, né? Por exemplo, uma mulher não vai ficar ali parindo 10 filhos e Estou eu congelada?